Bom, galera, hoje a gente vai reagir ao vídeo do Vaquinho, o iceberg de aplicativos e jogos obscuros, Play Store e Apple Store. Eu lembro que tinha uma fanfic do Talking Angela, né, que era um aplicativo igual aquele do Talking Tom, que era um gatinho que falava e tinha uns mini-jogos assim, que falavam que no olho dela dava pra você ver alguém te observando e que se você instalasse esse jogo iam hackear sua câmera e aí alguém ia ficar te observando. Eu lembro que na época eu era criança e aí eu até desinstalei o jogo do meu celular porque eu fiquei com medo. Mas hoje em dia eu vejo e falo, meu, que coisa besta. Tipo, óbvio que não, mano, óbvio que não. Mas enfim, vamos ver aqui. Eu não sei se esse vai estar na lista, né? Até porque não era um jogo obscuro, era só uma história que inventaram baseado num jogo que era bem fofinho até, tá? Mas vamos ver o que vai estar nessa lista aqui, cabulosa. A Play Store e a Apple Store, desde que foram lançadas, as mesmas contam com inúmeras aplicações e jogos novos. Durante todos esses anos é impossível contar a quantidade de aplicativos armazenados dentro dessas lojas, mas no meio deles há alguns que é impossível não notar, tanto por algumas características marcantes ou até mesmo obscuras. Então hoje vamos conferir o iceberg dos jogos e aplicativos dessas lojas, começando pelos mais tranquilos e no final do vídeo vamos para a camada mais obscura, contendo aplicativos que foram até mesmo banidos por conta do seu conteúdo perturbador. Então bora lá. Subway Surfer, já pensou? Ai, que barulhinho gostoso. E sim, isso realmente era um aplicativo real, mas obviamente foi excluído após pouco tempo depois de ter sido lançado à loja. E o motivo é bem óbvio. O jogo tinha o principal intuito de difamar ódio e preconceito com o nosso país, e também com os países vizinhos. Tiveram várias versões desse jogo, como Brasil Life, Peru Life e outras versões dos países latino-americanos, incluindo macacos que atacavam a população. Meu Deus. Esse jogo ainda se encontra na loja e você consegue baixar ele caso tenha interesse. Mas Palhaço Esponja, olha o nome, né? Não tem como descrever em palavras o que esse jogo significa. Porém, só pelo nome já dá pra criarmos uma base do que está por vir. O jogo é bizarro e por ser bizarro é o conceito dele, apenas isso. Então quando você entra, você já se depara com uma porrada de anúncios. E vale ressaltar que a Shaheen Games tem vários títulos parecidos com esse na loja dos aplicativos. A ideia é sempre a mesma, um mundo aberto, porém com uma temática diferente. Apenas com a ideia de colocar vários anúncios e lucrar em cima disso. Provavelmente não pagaram os direitos autorais, Por algum motivo que eu não sei especificar bem, esse jogo já não se encontra mais nas lojas de aplicativos. Porém a ideia era cumprir com o seu próprio nome. O Chaves, obviamente, é um grande sucesso. Então tarefas simples de programação estavam inclusas no jogo, como um meio educativo. E segundo a sua biografia, a ideia era ensinar o básico de programação para crianças de 5 a 8 anos. E o objetivo em si não era de má intenção, né? Mas fizeram isso da pior forma possível. O jogo era extremamente repetitivo, e para uma criança isso é como um tiro no próprio pé, porque não conseguia prender a atenção delas por esse motivo. Speedruns, esse nome é utilizado para pessoas que já têm bastante conhecimento sobre um jogo, e com isso tenta terminar ele o mais rápido possível. E uma coisa interessante é que existem vários speedruns de celular, e um dos mais famosos por seguir esse conceito é o próprio Clash Royale. Quando você baixa alguns aplicativos na loja, na sua grande maioria, os mesmos pedem autorização da sua pessoa para usar o áudio, lista de contatos ou algo do tipo. Como por exemplo, o Instagram pedir autorização da câmera, sendo que é aplicativo de fotos, né? Enfim, vocês entenderam. Mas no jogo Bad Pigs, uma das vertentes do Angry Birds pedia sua autorização para utilizar o recurso de chamada, sendo que em nenhum momento utilizamos essa função durante o game. Isso preocupou muitas pessoas, mas a explicação dada em relação a isso é que o jogo te manda notificações de uma forma meio que diferenciada, utilizando um sistema de chamadas. Esse jogo merece sem dúvida estar na lista. Na minha opinião, era um dos melhores jogos do iOS há alguns anos atrás. Eu passei várias horas nele, mas Infinite Blade era exclusivo para iOS e era um jogo de RPG. E misteriosamente, o jogo desapareceu. Muitas pessoas não sabem porque o jogo foi retirado da loja. Por ser um jogo da Epic Games, muita gente relaciona com o foco direcionado a outros projetos, como o próprio Fortnite e outros jogos que estavam para sair. Ou até mesmo a abertura da Epic Store, que tem o objetivo de competir com a Steam. O Infinite Blade 3 ainda existe, mas está praticamente abandonado. Esse tipo de jogo é bem esquisito, porém ficou bem famosinho. E eu creio até mesmo que ficou em evidência ainda mais esse tipo de aplicação quando começou a ser lançado aqueles vídeos no YouTube, estilo liguei para fulano às 3 da manhã e olha no que deu, algo assim. Mas a ideia em si é simular que alguém famoso ou algum personagem está te ligando. Aí vai da sua imaginação qual vai ser o desenrolar da história. Tem alguns bem comuns, como até mesmo alguns personagens de creepypastas ou algo assim. Mas é bem provável que eu vou voltar nesse tópico daqui a pouco. Da hora. Eu gostei.
Talking Angela é uma espécie de mascote virtual que surgiu em 2014, depois de Talking Tom, que era basicamente a versão masculina dela. Mas o problema se encontrou principalmente em Talking Angela, porque rumores surgiram de que a aplicação estava utilizando da câmera dos smartphones para espionar as crianças. Tanto. O aplicativo contava com um chat também, falando com ela. E por meio da inteligência artificial você conseguia uma resposta. Geralmente ela dava respostas diferentes com base e a forma que ela ia falando com mais usuários. Ou seja, ela ia ficando mais aprimorada e mais inteligente. Então depois que começou a surgir esse rumor, muitas pessoas começaram a perguntar coisas estranhas para ela, respondendo também coisas estranhas no mesmo nível porque ela começou a se acostumar com esse tipo de linguajar. E deixando o rumor ainda mais em evidência, né? Mas provavelmente é porque ela realmente recebia as perguntas estranhas do seu vocabulário e tudo começou a ficar estranho. E outro rumor em relação a espionar crianças é que quando aproximávamos a câmera perto do seu olho, conseguíamos ver um reflexo. Como se fosse o reflexo da câmera, uma pessoa em seus olhos. Mas nenhum desses rumores foram confirmados. Pixel 3D é um FPS em primeira pessoa que contém um modo história rodeado de monstros. Esse jogo saiu bem na época que o Minecraft começou a se tornar extremamente popular, então era muito fácil encontrar uma imensidade de clones disponível para se baixar. Apesar da jogabilidade de Pixel 3D não ser nada parecido com Minecraft, é possível perceber que as texturas do jogo em si são extremamente inspiradas no jogo do Minecraft. Na realidade, parece ter mesmo que alguns objetos são retirados do próprio Minecraft e implantados em objetos diferentes. Enfim, né, não dá para negar a semelhança. I'm Rich, ou Eu Sou Rico, era um aplicativo que podia ser encontrado na App Store, a qual teria o preço de $999. E o pior é que depois de comprado, a única coisa que aparecia na tela era uma imagem estática de um diamante e a frase I'm Rich, ou seja, um famoso pega-trouxa. O pior é quem comprou mesmo, né? Afinal, mesmo sendo rico, é o dinheiro gasto da forma mais patética possível. Obviamente saiu várias versões parecidas depois, pra ver se havia pessoas tontas o suficiente pra comprar. Mas pelas políticas das lojas foram sendo removidas aos poucos. Não dá pra saber se realmente é proibido esse tipo de aplicação. Pode ser que ainda tenha alguns por aí, escondido, mas eu não consegui achar. Esse é um dos mitos em que vaza uma imagem e muitas pessoas começam a criar teorias e lendas sobre ela. E o mito era o seguinte: se você deixasse o Paul sem cuidar por um ano e ao voltar no aplicativo após isso, você teria um bebê. Vários métodos apareceram na internet para acelerar o tempo, algo assim, mas a realidade é que nunca foi possível fazer isso. Não era. Mafia City é um jogo que ganhou muita visibilidade, e é impossível você nunca ter visto um anúncio referente a esse jogo, pois em sua grande maioria eram bem parecidos. Em si, quando você se deparava com o anúncio, parecia ser um jogo legal, mas quando baixava a aplicação não tinha nada a ver com os anúncios. Confere aí alguns anúncios que você vai se recordar do que eu tô falando. Sinceramente, a maioria dos jogos era assim. Caralho. Meu Deus, é o Yakuza. É igualzinho. Ela divou. Eu achei. Meu Deus. Nossa. Que bosta, mano. Esse cara nem se esforçou pra deixar nenhuma cutscene no jogo. Meu Deus, velho. A Aptoide era um aplicativo que te permitia baixar aplicativos e jogos que normalmente custariam dinheiro se fossem baixados direto pela Play Store. Mas uma curiosidade é que a principal ideia do Aptoide era na verdade ser utilizado em celulares que não tinham lojas como a Play Store ou a Apple Store. Mas claro que só ficou no papel, né? E se tornou um dos aplicativos mais famosos que baixam aplicativos craqueados e afins, né? Pokémon GO obviamente foi um dos jogos mais famosos até hoje da Play Store e da App Store. Podemos falar várias coisas referentes a esse jogo. A proposta dele é muito boa e interessante se você for analisar, meio que te obrigando a sair de casa para ir à busca de Pokémons, fazendo com que você caminhe e saia do sedentarismo. Mas o jogo coloca vários pontos aleatórios a esses Pokémons, então a chance das pessoas tomarem um caminho alternativo durante o dia era muito grande. Então teve situação em que uma pessoa foi procurar um Pokémon no meio do mato e acabou encontrando um cadáver. Ou vários streamers e youtubers que foram assaltados. E o mais bizarro de tudo é que tem até mais uma página que registra o número de pessoas que já perderam suas vidas por conta desse jogo. Bizarro, né? Voltando para o Pixel 3D, podemos encontrar em vários mapas uma menina fantasma. Ela aparece apenas por um curto período de tempo. E isso é bem esquisito, já que no modo campanha tem um personagem com aspectos bem semelhantes a ela. E muita gente teoriza que durante os eventos da campanha ela faleceu de alguma maneira, e por isso que vemos ela como um fantasma. Mas é bem curioso, e de fato não tem como saber, pelo menos até hoje, né? Porque a empresa nunca se pronunciou em relação a esse espectro que nos aparece. Não faz nem sentido isso aí. Subway Sexist
é uma música que utiliza o tema principal do Subway Surfers de fundo. Meu Deus. Apesar de não ter nenhuma relação com o jogo, a letra, enfim, é extremamente anti-family friendly. E afinal, só pelo nome da música já dá pra ter uma noção, né? Realmente. Mas caso você queira ouvi-la por completo, ou até mesmo pesquisar a sua letra, pesquise por esse nome no Google ou no YouTube. Não vou mostrar porque de fato eu não quero perder a monetização desse vídeo. Na App Store, podíamos encontrar um aplicativo que tem a principal função de nos dizer o preço da cannabis conforme o seu peso, podendo transferir diversas medidas em grama. O aplicativo em si acabou se tornando muito polêmico, porque muitas pessoas argumentavam que um aplicativo desse tipo podia incentivar ainda mais o consumo da erva. Então não durou muito tempo na loja e ele foi retirado. Você se recorda dos aplicativos? Se pá, mano, se pá que não dá pra mostrar mesmo. Se pá que não dá pra mostrar mesmo. Não, olha um pouquinho da letra da música. Eu sou um registrado. Eu prendi o meu num... O que é blender? Liquidificador. A sua mãe é trans. Eu sou um mandador de fotos desprovidas de roupa profissional. Você sabe que eu domino meu e bolas estão rodando. Gelo no meu pulso, eu poderia esquiar. Uma vez, eu fiz alguém ter um AVC. Que porra de música é essa, velho? Meu Deus, tenho que escutar isso aqui depois. Aplicativos que prometiam tirar raio-x do nosso corpo. Bastava apenas você mandar uma mensagem com a frase raio-x para 4959 e tava lá no seu celular. Pois é, o ser humano consegue evoluir em bizarrice. Porque tem um aplicativo que em tese é 100% inútil. A única coisa que acontece nesse aplicativo é que mostra um ventilador dando voltas como se estivesse girando. Mas o bizarro é que depois de algum tempo nesse aplicativo, se você estiver totalmente em silêncio, você consegue ouvir de fundo alguns gritos de desespero. E quando você ouve esse grito, você sente uma corrente de ar frio passando pelo seu corpo. Eita. Slash era um aplicativo extremamente simples. Se tratava de uma imagem com uma faca, e quando você balançava o celular, reproduzia o tema musical do filme Psycho, um tremendo clássico. Apesar disso, muitas pessoas ainda acharam a proposta desse aplicativo muito violenta, e que motivava as pessoas a apunhalar os outros. Olha o tipo, né, mano? Essa hashtag foi levantada quando Fortnite estava para ser retirado da App Store, depois de ter alguns problemas de contrato de licença. Porque a App Store em si tem uma política onde qualquer jogo que tenha microtransação deve pagar 30% dos seus ganhos. E a Epic não parecia muito de acordo com essa ideia não, e utilizava uma forma antiética e ilegal, porque quando você ia comprar algo no jogo, o mesmo te redirecionava para um link externo, e comprando por esse link, não era necessário pagar os 30% da Apple. Então aí que estava o problema de contrato, né? Porque quando você assina um contrato, você é obrigado a seguir as políticas e a regra do mesmo. Realmente. Depois disso, a Epic se envolveu em diversas ações judiciais e a Apple e a Epic meio que se tornaram rivais, entre aspas. Até hoje é uma constante luta, muitas pessoas pedem para o retorno do jogo na loja, mas a Apple só vai permitir conforme o resultado final da ação legal da empresa. Apesar da Play Store e a Apple Store ter alguns filtros na hora de escolher o que vai ser permitido ou não na loja, existem algumas pessoas ou desenvolvedores que conseguem colocar aplicativos com um cunho erótico. Então pode ser que algum dia você esteja navegando pela loja e encontre algo relacionado a esse tema, mesmo que você não queira. Gacha Life é um jogo onde você pode criar seu próprio personagem e contar histórias por meio dele, e por meio de microtransações, desbloquear roupas ou coisas assim. Mas o problema aqui está nessa liberdade de contar história e criar contextos macabros para as mesmas, em sua grande maioria histórias criadas por crianças, o que você já pode até imaginar o que vem por aí, né? Mas as histórias envolvem incestos e coisas mais pesadas que eu nem quero citar aqui. Não recomendo de forma alguma você ir atrás desse tipo de conteúdo, mas aqui no YouTube você consegue encontrar inúmeras histórias do Gacha Life. Na grande maioria, por mais obscuras que sejam, continuam por aí sem que o YouTube tome alguma iniciativa em remover esse tipo de conteúdo obscuro. Como falei anteriormente sobre Mafia City, é muito fácil você encontrar alguns anúncios pela internet de jogos que não tem nada a ver com o que nos é apresentado. Mas há alguns anúncios que contêm uma trama e história bastante profunda, criando uma lore em cima deles. Esse é bom. Existem vários vídeos já reagi aí, aqui. Inclusive esse vídeo que vocês estão vendo aí é de um jogo que tem uma lore muito boa e fascinante. Há uma teoria que o modo multiplayer para celulares não existe, o que parece bastante patético. É certo que alguns jogos utilizam bots para preencher a quantidade suficiente de jogadores, como Free Fire ou até mesmo Fortnite, que precisam de inúmeros players para compor a partida. Mas pela jogabilidade você consegue reconhecer quando é um bot e quando é um player. Então na verdade existe sim, porém nem todos podem ser players.
Esse tópico está mais para uma creepypasta, mas buscando informações sobre esse personagem, é como se fosse um Herobrine do Among Us. Nomeado como Unknown ou Desconhecido em português, é uma espécie de jogador fantasma que ronda as partidas. Mas não há nada que possa confirmar a existência de Unknown. Há vários métodos e tutoriais no YouTube ensinando como invocar esse ser no jogo, mas nada comprovado ser real. Shooting Range era um jogo que, como seu nome próprio indica, você tinha que atirar em vários objetivos ou alvos em movimento. O problema é que a classificação de idades desse jogo era muito baixo, nos dando a classificação de que esse jogo era para crianças de até 4 anos. Isso obviamente causou muita polêmica, e o mesmo foi banido da plataforma da App Store. Algumas pessoas relatam ter encontrado alguns níveis criados por usuários no Geometry Dash, que contêm materiais obscenos ou incorretos para a proposta do jogo, mas quando descobertos em pouco tempo são excluídos pelos moderadores da empresa, fazendo com que a mesma precise aumentar sua segurança. É bem provável que a grande maioria saiba, mas a China conta com aplicativos exclusivos para sua região, como por exemplo os mesmos têm uma versão chinesa do WhatsApp, Twitter e Facebook. Mas isso não significa que eles não utilizam a versão comum que o resto do mundo utiliza, mas dentro do país eles costumam utilizar a versão deles mesmo. E o curioso é que para fazer uma conta em um desses aplicativos você deve utilizar um número de telefone chinês, ou você não pode acessar. E é muito estranho, né? Até parece que há algumas coisas que apenas os chineses podem ver, e o resto do mundo não tem acesso. Às vezes é melhor assim mesmo, menino. Por parar pra pensar, às vezes é bom assim, deixar assim. Esse é um desenho com uma temática erótica, que saiu em 2015. Antes disso, era disponível apenas para computadores, depois chegando em sua versão para dispositivos móveis, mas apenas para Android. Nunca foi lançado para a App Store. Apesar de ser um aplicativo dedicado a essa função e com uma classificação de idade alta, situações bastante obscuras referentes a esse aplicativo foram disponibilizadas no YouTube. Há alguns anos atrás, um jogo foi lançado contendo um áudio obscuro por trás. O jogo tinha referências e era inspirado no desenho Blaze and Monster Machines. Tudo isso foi descoberto por uma mãe, onde seu próprio filho relatou que estava assustado com o joguinho que tinha baixado do seu desenho preferido. E vamos ver. Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. What's this, hogwash? You look afraid. Is it this knife in my whirly-turly hands? Making you a little nervous, huh? That's alright, cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. Meu Deus, que é isso? E obviamente nesse contexto, é bem provável que alguém lançou esse aplicativo com a ideia de assustar as crianças. Sim, engraçado. Moscow Life Simulator é na verdade a origem do tópico que vimos no início desse iceberg, porque a realidade é que as pessoas pegavam a imagem do jogo original e alteravam o nome para referir os brasileiros e latino-americanos como macacos e para fazer um meme. Mas mesmo assim, não se pode encontrar nem o jogo verdadeiro na Play Store, e nem muito menos alguma gameplay no YouTube. Alguns usuários que jogaram essa versão contam que o jogo continha um material bem perturbador, apesar de ser um jogo de baixa qualidade. Randonautica foi um aplicativo muito famoso graças a vários youtubers e tiktoks que falaram a respeito. Esse aplicativo te dava a localização de certos pontos da tua cidade, onde eu poderia encontrar anomalias nesses pontos. Mas provavelmente a história mais famosa relacionada a esse aplicativo foi quando um grupo de adolescentes resolveu baixar e ir atrás de um desses pontos que o aplicativo mostrava. Quando chegaram lá, conseguiram encontrar um cadáver no exato local que o aplicativo indicou. Nossa, várias histórias foram surgindo, da hora, coisas isso foi legal. sendo encontradas. Na sua grande maioria, os vídeos eram postados no TikTok. Então muitas pessoas começaram a achar que todas essas histórias não se passavam de um RG. Mas depois de um tempo, de fato aquele cadáver era de verdade. Então até hoje não temos uma definição perfeita para esse aplicativo. A sua origem é misteriosa, e até mesmo as coisas que podem acontecer nos pontos que o aplicativo indica. Seria mera coincidência ou realmente tem um fundo de verdade no misticismo desse aplicativo? Fica no ar o mistério. Pocket Pony é um mascote virtual, parecido com o Paw, e nesse caso temos que cuidar de um pequeno pônei, mas com a adição extra que nesse jogo podemos maltratar e até mesmo acabar com sua vida. Então muitas crianças baixaram o jogo achando que era parecido com o Paw, e tiveram uma surpresa bem desagradável.
Shake Baby era um aplicativo bem simples. Quando você abria ele, uma canção de ninar começava a tocar sem parar. Um temporizador aparecia na tela, e basicamente o jogo consistia em uma imagem estática de um bebê. Conforme você ia sacudindo o celular, esse temporizador aumentava, até chegar em um ponto onde essa criança aparecia com uma cruz sobre os olhos, e como se deve imaginar, surgiu uma polêmica tremenda em relação a esse aplicativo, principalmente porque existe uma síndrome que levava a esse mesmo nome do aplicativo. Shake Baby, ou síndrome do bebê sacudido, geralmente ocorre quando um pai ou cuidador chacoalha intensamente uma criança por frustração ou raiva, muitas vezes porque a criança não para de chorar, e com isso pode ocorrer danos cerebrais permanentes ou até mesmo falecimento. Então muitos pais que perderam seus filhos dessa forma se manifestaram contra o aplicativo, e o aplicativo foi banido completamente. E com razão, né? Baita aplicativo zoado de mau gosto. Mas vamos parar por aqui, porque também o pai vai lá, chacoalha o filho morre porque o pai tá com raivinha, não sei o que, chacoalha o filho, aí depois o aplicativo vai que é o aplicativo de mau gosto. Pera lá, também que você também não tá certo, né? Que você também não tá certo. Ai, mano. Da hora saber dessas histórias. Tinha algumas eu presenciei. Eu tinha esse randonáutica. Eu fui até com os amigos. A gente chegou aí em alguns lugares, né? Que a gente ia de carro, então era super suave. Se eu tivesse alguma coisa assim, a gente não vazava fora. E não ia desarmado também, né? Mas era da hora, mano. Eu gostava. Essa época do TikTok, inclusive, foi muito da hora. Que tinha vários vídeos assim. Esse da mala eu acompanhei desde o começo. A menina indo achando a mala dela. Gente, o que será? A gente volta lá pra ver se tem alguma coisa na mala. Porque de primeiro elas não abriram a mala. Elas só acharam a mala. Aí elas foram lá, abriram a mala, viu que era meio suspeito, ligou pra polícia. E a polícia foi lá e pá, não sei o que. Era da hora. Ai, que saudade de quando o TikTok era tipo coisa de esquisito, só tinha esquisito, era tão bom. Nossa, como era bom. Ai, que saudades. É tempo bom que não volta mais, né?